Sejam bem-vindos ao Game Shark, programa da Loading que destrincha o mundo dos jogos com as novidades, os trailers, os memes e as curiosidades. E falando em novidades, eu tenho uma pra você. O mundo de heróis e vilões de My Hero Academia já estreou aqui na Loading. E para comemorar a chegada de Deku, Bakugou e outros tantos personagens queridos desse universo, o Game Shark de hoje vai mais fundo e a gente vai destrinchar os jogos de luta baseados na obra de Kohei Horikoshi. Bem-vindos ao Game Shark de My Heroes One Justice. My Hero Academia segue a história de Izuku Deku Midoriya, um garoto que nasceu sem individualidades em um mundo em que 80% da população possui esses superpoderes. O sonho de Midoriya é se tornar um herói como seu grande ídolo, o número 1 do mundo, All Might. O destino coloca Midoriya e All Might lado a lado, mas sob novas condições. O número 1 do mundo está fragilizado após uma batalha que praticamente lhe tirou os poderes. Já o garoto adquire habilidades em uma reviravolta e agora deve aprender a usá-los na UA, a maior escola para heróis do Japão. All Might e Midoriya devem combater uma ameaça que tem poderes ilimitados e juntos lutam para que a imagem da justiça não desapareça na sociedade desse mundo. A adaptação animada de My Hero Academia foi realizada pelo estúdio Bones, que tem no currículo obras de peso como Mob Psycho 100 e Ouran High School Host Club. O anime estreou em abril de 2016, causando muito burburinho no Japão. Com heróis carismáticos e muitas referências à cultura ocidental, não demorou para o sucesso de My Hero Academia atravessar o oceano e chegar por aqui. A popularização da história não só trouxe a publicação do anime e do mangá no ocidente, como também motivou a chegada dos jogos inspirados nessa história. O título de luta My Hero One Justice marcou a estreia oficial dos games de My Hero Academia no ocidente. O jogo foi lançado em outubro de 2018 para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC, resultado de um trabalho da Bandai Namco, que já tinha publicado Naruto e Dragon Ball para o mundo dos videogames de luta com a série Ultimate Ninja Storm e Dragon Ball FighterZ. One Justice é baseado em combates em arena 3D com controles simplificados para atender todos os apreciadores de games de luta, dos mais hardcore até os casuais. One Justice não conta com uma estrutura de combate sofisticada vista em jogos do gênero, como Street Fighter V e King of Fighters. O foco aqui é no combate casual, em que qualquer jogador pode aprender os comandos básicos em poucos minutos e partir para a porrada. Com poucos botões, você consegue fazer o Bakugou explodir todos à sua frente ou executar golpes poderosos com variações que exibem cores e destroem o cenário sem muita dificuldade. Apesar da falta de complexidade, um dos pontos positivos de One Justice, que difere dos jogos de Naruto e de Dragon Ball, é a verticalidade. No game é possível arremessar oponentes no ar e continuar lutando longe do chão por muito tempo. Parte disso é possível porque os personagens possuem ataques aéreos diferentes daqueles executados em solo. A verticalidade abre possibilidades de fuga ou de virar o resultado em alguma batalha. E em alguns cenários, expulsar o inimigo do ambiente 3D significa vencer um round. Ao todo, o primeiro One Justice possui 20 personagens jogáveis, sendo que o jogador ainda pode escolher 2 lutadores para atuarem como suporte.
Cada herói tem suas individualidades bem representadas no game, como os poderes de fogo e gelo do Todoroki. O lado negativo fica pela falta de diversidade nesse elenco. Alunos de outras academias não estão presentes e não há a presença dos heróis profissionais famosos do anime. A inclusão de novos personagens foi anunciada mais tarde pela Bandai como conteúdo extra pago, as famosas DLCs. Desta maneira, chegou o herói número 2 do universo de My Hero Academia, Endeavor. Outro DLC também trouxe Inasha Yoarashi, o herói Gale Force, cujos poderes são baseados no controle do vento. O que torna os combates mais variados é um sistema robusto de customização dos lutadores. Com a opção, o jogador pode implementar toques personalizados nos trajes dos heróis. São itens que podem ser customizados, como os óculos do professor Eraserhead, as manoplas de Bakugou e até mesmo a pelúcia de Minoru Mineta. Além do foco em combates casuais facilitado para qualquer tipo de jogador, One's Justice possui um modo história que remonta os primeiros arcos de My Hero Academia. A trama apresenta 100 capítulos, narrando o que foi adaptado pelo anime nas primeiras temporadas. A diferença aqui é que o enredo é apresentado na forma de HQs e conta com o ponto de vista dos heróis e dos vilões. O jogo também conta com o modo arcade, que inclui as lutas livres contra a inteligência artificial do jogo e as batalhas local e online contra outros jogadores. O primeiro One's Justice teve recepção mista. O jogo tem média 70 no Metacritic nas versões para consoles e PC. O site norte-americano IGN destacou que existe diversão em My Hero One's Justice, apesar do combate superficial e do modo história fraco. A publicação deu nota 7 ao jogo. Os pontos positivos são a ação rápida, bonita e o ótimo trabalho ao adaptar as peculiaridades e habilidades do anime para as arenas 3D. Já o site Legião dos Heróis descreveu My Hero One's Justice como um game que carrega o peso de uma franquia com uma gameplay divertida, mas apresenta um combate que não engaja. Apesar da recepção mista, My Hero One's Justice vendeu 500 mil de cópias nos seus primeiros 4 meses. Os números agradaram a Bandai Namco, que decidiu dar uma nova chance para a franquia de luta com os personagens de My Hero Academia. My Hero One's Justice 2 foi lançado em março de 2020, em meio a um hype maior em torno da obra e o desafio de elevar os patamares do primeiro game. My Hero One's Justice 2 chegou maior, melhor e com mais pancadaria. O game trouxe de volta o elenco do jogo original com um incremento. Foram adicionados outros 20 personagens jogáveis favoritos dos fãs. Entre eles está o Sir Night Eye e todo o seu estilo. O personagem possui um ataque rápido de longo alcance, perfeito para investidas à distância. O aluno prodígio Mirio Togata também aparece em One's Justice 2.
O poder Permeation Invisible Eye Break faz com que os ataques dos seus oponentes o atravessem sem gerar dano. My Hero One's Justice 2 melhorou as mecânicas de batalha, interações entre equipes e ainda apresenta um novo modo de jogo. No Missions Mode, o jogador deve gerenciar sua própria agência de heróis, como acontece no anime. Assim como o primeiro jogo, a sequência de My Hero possui conteúdo extra pago, que adicionaram novos personagens e também itens customizáveis. Por meio do passe de temporada, os jogadores podem adquirir Mei Hatsumi, Hawks e outros personagens. Hatsumi possui flechas de arame, armas de choque e uma arma que captura seus adversários. A lutadora também chega com um traje de líder de torcida. My Hero One's Justice 2 tem notas entre 65 e 68 no Metacritic nas versões para consoles e PC. O IGN americano não perdoou o jogo e entregou nota 6 ao título, inferior ao game antecessor. Para a review, One's Justice 2 retoca algumas nuances do combate e constrói uma lista impressionante de personagens, mas não consegue chegar ao patamar de um game de primeiro escalão. Para o brasileiro Start, do portal UOL, My Hero One's Justice 2 não é ruim, mas poderia ser bem melhor. O game é descrito como divertido e sólido, dando chances para o fã de My Hero Academia jogar com personalidades famosas do anime. O Game Shark volta já já para falar mais do universo de My Hero Academia nos videogames. Fica aqui com a gente. My Hero One's Justice não foi o primeiro jogo de Boku no Hero a chegar aos videogames. Os títulos foram os primeiros a chegarem no Ocidente. Antes deles, a história de Deku e seus amigos já tinha aparecido em consoles, portáteis e até arcades japoneses. As adaptações do mangá estrearam com My Hero Clash Heroes Battle, um título de arcades que foi lançado em abril de 2016. Nas máquinas, o jogador era convidado a colecionar cartas com os personagens de Boku no Hero e batalhar com elas. Entre os heróis disponíveis estavam All Might, Midoriya e Bakugou. Dos arcades para os portáteis, 2016 também foi o ano de estreia de My Hero Academia Battle for All, game de ação desenvolvido pela Dimps e lançado para Nintendo 3DS. Em Battle for All, os jogadores podem aproveitar as batalhas com os heróis nos modos Single Player História, que adapta parte dos arcos iniciais do mangá. O game tem 30 personagens jogáveis no portátil, o que, parando para pensar, é mais variado que o catálogo do primeiro One's Justice lançado em 2018. Dá uma olhada no comercial japonês de Battle for All. ついに僕のヒーローアカデミアが任天堂 3DS に来た。僕のヒーローアカデミアバトルフォーオール。打って飛んでぶっ飛ばして個性むき出し、何でもありのヒーローアクション剣山だ。唯一無二の個性を受け継ぐヒーロー大好き少年緑谷出久。爆破の個性を持つ出久の幼なじみ爆豪勝樹。その他にも個性あふれるキャラクターが続々登場。さあ彼らと共に最高のヒーローを目指せ。このゲームが君のヒーローアカデミアだ。 Mas antes de One's Justice ser lançado, My Hero Academia ganhou um jogo para celulares. Smash Tap também não está disponível no Brasil. O título coloca até 4 jogadores contra NPCs em lutas que misturam RPG com elementos de ação. My Hero Academia ainda aparece em Jump Force, título de luta que reúne diferentes franquias de mangá da revista Weekly Shonen Jump.
O jogo coloca versões realistas de personagens de One Piece, Naruto, Dragon Ball e até Yu-Gi-Oh! Para batalharem em arenas 3D inspiradas no Japão da vida real. Descrevendo assim, parece que o jogo é ótimo, excelente, tudo de bom, né? Errado. Jump Force peca ao não dar muita personalidade aos maiores protagonistas dos mangás japoneses. Jogar com o Killua de Hunter x Hunter é essencialmente a mesma coisa que controlar Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco. Fora que as mecânicas de luta são bem superficiais. Mas bom, apesar das críticas, o jogo ganhou personagens de My Hero Academia, como Deku, Bakugou e o All Might. Olha aí como que eles ficaram. Já que a gente está falando de anime, nada mais correto do que chamar nossos otakus profissionais da Loading. Chegou a hora do quadro do Mais Geek aqui no Game Shark. Vai que é tua, Jeff Caio. Fala aí, Bruna, como é que vai, Olá. pessoal do Game Shark? Hoje aqui no Mais Geek, dentro do Game Shark, a gente vai falar sobre o último lançamento da Ubisoft em 2020. Immortals Phoenix Rising. Não joguei, infelizmente não tive a oportunidade de jogar. Queria bastante, então o Jeff que vai conduzir aqui hoje. Eu tenho umas perguntas interessantes aqui, pelo menos assim, do meu ponto de vista, como alguém que gosta muito de Assassin's Creed, que é bastante fã dos jogos da Ubisoft. Fiquei curioso com algumas coisas, então queria que você começasse falando sobre exatamente isso. Eu, como alguém que estou jogando Valhalla, gosto muito de Assassin's Creed. Faz sentido? Tem alguma coisa a ver? É um mundo aberto diferente? Eu não sei se o felizmente pode parecer errado, mas não é no sentido pejorativo, mas felizmente não tem nada a ver um com o outro, são dois jogos completamente diferentes. Você pode se divertir ali no Valhalla e experimentar o Phoenix Rising de uma maneira completamente autônoma um do outro. Os jogos, cara, não são nem similares, assim, o que é legal, se tratando da Ubisoft, porque se você pegar o Watch Dogs Legion, por exemplo, ele já respira um pouco o Assassin's Creed, respira o conceito Ubisoft, né, de fazer jogos de mundo aberto e ainda bem que o Phoenix Rising não tem isso. Né? Fico feliz de saber. Uma coisa que me deixou animado é que o roteirista é o roteirista do Child of Light, que é um jogo muito bom, é um jogo meio em prosa ali, todos os diálogos rimam. E aí nos trailers de anúncio, dava a entender que tinha muito humor ali. Tem. Mitologia grega bem humorada. Uma das coisas mais interessantes que existem ali em Phoenix Rising é uma espécie de narração dinâmica. Não é bem a narração dinâmica como a gente vê em Bastion ou naquele jogo A Lenda do Herói, sabe? Não é bem exatamente aquilo, mas em determinados momentos do jogo, quando você entra numa área nova, quando você vai fazer uma dungeon, você resolve um quebra-cabeça, ganha uma arma nova, sempre tem Zeus e Prometheus conversando. Porque o jogo todo se passa num problemaço que Zeus arrumou pra ele, que foi a invasão do Tifão, né? Que é o Tifão, né? Que é o vilão do jogo, que destronou todos os deuses gregos e deixou Zeus à mercê de tudo que ele estava fazendo. E ele precisou recorrer a um cara que ele supostamente não deveria, porque ele tá punindo o cara por ter ajudado os humanos, que é Prometheus, né? O cara que deu fogo pros homens. Exatamente, mas assim, é uma coisa como se eles estivessem acompanhando a história enquanto acontece. Não. É como se Prometheus contasse a história, todo narrativo, todo eloquente, e Zeus fosse o cara do pitaco. Pô, mas você vai de novo dar um negócio pros humanos? Ele,
Zeus, deixa eu contar a história. Ele conta, pô, Zeus, o Prometheus, mas você tá enrolando. Não, deixa eu contar no meu ritmo. Eles são assim o tempo todo. O tempo todo. É legal, não é chato, não te deixa meio cansado de ouvir os dois, porque é sempre uma novidade, uma história nova que ele vai te contar, então é muito da hora, muito da hora. Tá, mas isso me faz pensar que talvez a Phoenix, a protagonista ou o protagonista, não tenha assim tanta importância dentro da narrativa. É um personagem que participa, que fala, que tem voz ativa. Ele tem tudo isso e fica muito dúbia essa questão dele estar narrando a história, sendo que a história está acontecendo ao mesmo tempo. Eu ainda estou em dúvida se já aconteceu ou se está acontecendo, as coisas estão sendo criadas, mas eu imagino que não. As coisas estão acontecendo, ele tá narrando, mas as coisas estão acontecendo. É uma coisa meio onipresente, assim. E o lance de ser o protagonista ou a protagonista, eu estou jogando com a versão feminina do Fênix, da Fênix, né? E, tipo, a Fênix que aparece nos trailers e que faz tudo, porque eu achei ela mais interessante que o rapazote lá, que eu não gostei. E pra criar o seu personagem, assim, é bastante personalizável, você tem muito equipamento, é mais RPG, porque é da mesma equipe, esse jogo é da mesma equipe que fez o Odyssey. Inclusive eu tinha lido que nasceu de um bug, alguma coisa assim. Nossa, que os personagens viraram Ciclope, e aí por que não fazer isso, transformar em um jogo, e aí... como que é? Assassin's Creed virou muito RPG de Origins pra frente, e esse vai mais pra esse lado? O jogo tem um pouco do RPG, mas ele tem um RPG um pouquinho mais disfarçado que o Odyssey, né? Ele mira mais o Breath of the Wild, óbvio, a comparação que tá todo mundo fazendo. Tem sua razão. A personalização dos personagens, tanto masculino quanto feminino, é tranquila, nada... que você vai gastar horas e horas ali fazendo, mas você pode usar, por exemplo, uma menina de barba, se você quiser. Pode colocar lá à vontade, não vai pegar nada. E as armas, a melhor parte das armas, você tem uma arma que você evolui ela de acordo com o andamento da história, mas você pode ganhar skins de acordo com o que você vai fazendo dentro do mapa, o que é ótimo, né? Funciona. E essa ideia de que, esse lance do comparativo com Breath of the Wild, que tipo, é o que todo mundo tá fazendo, é o que eu mais vejo quando eu vou pesquisar alguma coisa sobre Immortal, eu queria que você falasse o que mais é específico dele. Tem umas partes de quebra-cabeças que quebram esse lance do mundo aberto e do hack and slash. A diferenciação entre mundo aberto e dungeon é muito clara. Você tá no mundo aberto, é aquela coisa bem vasta, bem cheia de coisa pra fazer, mas ninguém pega na sua mãe e fala, vai pra lá, vai pra cá. Isso é ótimo. Tem as dungeons que você precisa entrar pra resolver problemas dos deuses, resgatar as almas deles, né? E ajudá-los e ganhar itens que podem evoluir o seu personagem. E o mais interessante de tudo é que o fôlego é o fôlego que dita o que o seu personagem vai fazer ou deixar de fazer nessa exploração. Então, é tudo muito amarradinho, tudo funciona perfeitamente bem ali em Immortals Phoenix Rising. Eu recomendo você, se você não jogou, vá jogar, experimente, saiba tudo que a Ubisoft criou ali nesse mundo, que vale muito a pena. Então, olha, essa é a nossa dica hoje. E outra, né? Antes de fechar, disponível, totalmente localizado, texto. Exatamente. Vozes. Texto, voz e tudo mais. Então, fique esperto, vai atrás desse jogo. E por hoje é só, Bruna, fica com você de volta aí. Valeu, tchau. O Game Shark volta já para falar mais sobre o amado universo de My Hero Academia. Fiquem aí. Estamos de volta com o Game Shark de My Hero Academia. O universo criado por Kohei Horikoshi é recheado de personalidades fortes e visuais marcantes. My Hero Academia resgata histórias de ação que fizeram sucesso na Shonen Jump e ainda presta homenagem a heróis clássicos das HQs norte-americanas. E naturalmente, a fórmula de My Hero Academia não só conquistou fãs mundialmente, como também os cosplayers. A cosplayer Matilde Sommer, por exemplo, imaginou uma versão natalina de Minashido. A heroína foi representada na sua cor do anime com uma roupa de Natal. Phil Mizuno foi outro cosplayer profissional que encarnou uma versão realmente impressionante do Bakugou. A recriação do rival de Deco teve direito a maquiagem, cabelo espetado e o traje do herói que constantemente fica desgastado em batalhas. Mizuno também resolveu se clicar com um Bakugou que parou na oficina da UA para arrumar as manoplas explosivas. Toru Hagakure é uma heroína com uma individualidade que a torna invisível na história de My Hero Academia. O poder pode ser difícil de ser representado como cosplay, mas isso não impediu que o usuário Rexburg Sinner encontrasse uma forma criativa de colocar a ideia em prática. Ao lado da irmã, o cosplayer apareceu em um evento como o professor Space Hero 13, segurando uma cadeira de rodas com o terninho que faz Hagakure visível para quem acompanha My Hero Academia. Genial, né? Saca aí outros cosplays de My Hero Academia. Molly rocks in my green tea. I'm sorry. Psych.
rocks in my green tea. Pussy boy, get out my way. Oh, run up that chimney, I put a face on. Desde o primeiro volume de My Hero Academia, ficou claro que a obra tem forte inspiração ocidental. O autor Kohei Horikoshi é fã de quadrinhos da Marvel e da DC. Ele gosta muito do Homem-Aranha, mas aproveitou outra história para criar um de seus personagens. Em entrevista traduzida pelo Comic Book, Kohei revelou que o capiroto Hellboy foi uma das grandes influências para o design de All Might, o mentor de Deku em My Hero Academia. Segundo Kohei, All Might herdou a sombra dos quadrinhos de Hellboy, além de algumas formas do corpo. Ficou interessado em saber mais como a cultura pop influenciou My Hero Academia? O repórter Felipe Goldenberg, o nosso Golden Boy, foi fundo nesse assunto e conta tudo que influenciou essa história que a gente tanto gosta. Eu só tenho uma coisa pra dizer. My Hero Academia na Loading! Yay! O anime que tá na 4ª temporada vai estrear aqui na firma dublado. Selo Loading de qualidade que chama, né, amores? A história é baseada no mangá de Kohei Horikoshi e se passa num mundo diferentão em que todo mundo possui algum tipo de superpoder. Todo mundo, menos um rapaz chamado Izuku Midoriya. Ele se torna o pupilo de um super-herói bem famoso e começa um treinamento num colégio especial de heróis. E é aí que os perrengues começam. Só que eu não vou falar por motivos de spoiler, né? O legal é que muita coisa do anime é inspirada na cultura pop aqui do ocidente. Tem Star Wars, Marvel, DC e muito mais. Bora conhecer as referências agora pra tu já ficar preparado pro anime, beleza? Começando por X-Men, na franquia da Marvel, os humanos que têm superpoderes são os mutantes. E esses poderes precisam ser treinados e se manifestam de diferentes formas. Em My Hero Academia, o esquema é o mesmo, só que os superpoderes são chamados de quirks. Mas a coisa vai além. O próprio autor do mangá já declarou, por exemplo, que criou a história, o universo da série, pensando no Homem-Aranha. Não, pera aí, não é esse Homem-Aranha aí não, gente, pelo amor de Deus. Pro Horikoshi, o Miranha é a personificação mais verdadeira de um herói. Um cara que ajuda e traz muito conforto para quem tá em volta dele. Olha só que coisa mais fofa! E a gente percebe essas características do Peter Parker no próprio protagonista do anime, o Midoriya. Ambos são jovens, inteligentes e lidam diariamente com vários dramas pessoais. Sem falar que os dois têm um grande senso de responsabilidade, né? Afinal... Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. No mangá, aliás, tem uma homenagem muito legal. O volume 9 traz na capa uma luta do Midoriya contra o vilão Muscular. Um desenho muito parecido com essa outra capa da HQ aqui do Miranha contra o Venom. Bonitão, né? Já o All Might, que é o professor, o guia do nosso protagonista, é a cara do Super-Homem. Ambos são retratados como símbolos da justiça e do heroísmo. Até os uniformes são da mesma cor. Agora, parando pra pensar aqui, ele não tem mais cara de Capitão Pátria de The Boys? Outro vilão do anime é o All for One, claramente inspirado no Darth Vader de Star Wars. Ambos são vilões desgraçados e usam uma máscara para respirar. Assim, ó. O All for One é cego, inclusive, e tem o poder de sentir os arredores pelo som. Algo bem parecido com o que o Demolidor faz. Já a heroína Yu Takayama tem uma carinha e uma roupa muito parecida com as da Cassandra Lang, a filha do Homem-Formiga. Yu Tokoyami, que tem uma cabeça de corvo, tem um estilo e poderes que lembram muito os da Ravena dos Jovens Titãs. Tem até um Deadpool no anime, gente, o Twice. Os dois têm umas falas bem engraçadas e quebram a quarta parede toda hora. Além de serem super parecidos, ó. Esse aí, por exemplo, é o Twice. E aí, esse aqui é o Deadpool. Consegue distinguir? Agora, se tu não ficou convencido, eu vou jogar uma na tua cara, bicho. Esse é o Fera do X-Men, certo? E na escola do anime,
tem um personagem chamado Jurota Shishida. Ele tem um superpoder chamado Fera, olha só, hein? Que transforma ele em uma fera gigante. Ainda não tá convencido? Então se prepara. Os dois usam óculos. Essas são apenas algumas homenagens que My Hero Academia faz à cultura pop. A gente poderia ficar aqui horas e horas, um programa inteiro só disso, mas eu vou deixar com vocês. Diz aí nos comentários quais outras referências você percebeu no anime. Vocês estão hypados também para assistir aqui na Loading? Um beijo no coração de vocês e tchau! A ligação entre My Hero Academia e os heróis ocidentais é tão forte que tem gente achando que um personagem de Star Wars apareceu nas páginas do mangá. O capítulo 296 de My Hero Academia retrata as consequências de uma grande batalha com os nossos heróis. Em meio à cidade destruída, é possível ver uma figura muito parecida com o Din Djarin, o protagonista de The Mandalorian. O personagem aparece discretamente com um capacete e a capa do Mandaloriano da série original do Disney+. My Hero Academia tem alguns spin-offs publicados. Um deles é My Hero Academia Vigilantes, de Hideyuki Furihashi, publicado no Brasil pela JBC. A história de Vigilantes acontece no mesmo universo de Boku no Hero, mas segue justiceiros que atuam no Japão sem a licença de herói. Vigilantes tem influência clara em quadrinhos ocidentais, como as HQs de Watchmen, de Alan Moore, e o Batman o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Antes de My Hero Academia, o autor Kohei Horikoshi trabalhou em outra história. O mangá Barrage, ou Sensei no Budi, tem 16 capítulos e 2 volumes lançados em 2012. A obra conta a história de um garoto chamado Astro, que mora em uma favela do planeta Indústria. Barrage não durou tanto, mas abriu as portas para My Hero Academia. E voltando para o mundo de My Hero Academia, além do anime, a franquia ganhará um filme live action ocidental. A produtora responsável será a Legendary, que produziu Godzilla 2, Rei dos Monstros, Godzilla vs Kong e Detetive Pikachu, a aclamada adaptação live action de Pokémon. O filme tem previsão para ser lançado esse ano, mas pouquíssimos detalhes foram divulgados até então. Enquanto o live action não chega, a gente tem algumas formas de imaginar como ficariam os personagens da franquia em pele e osso. My Hero Academia ganhou um musical no Japão. A história de heróis e vilões ganhou canções e coreografias na Terra do Sol Nascente. Dá uma olhada no trailer da obra. Satisfeito com o visual do musical de My Hero Academia? Então senta aí que vem mais adaptação live action. Fãs da obra se reuniram e juntos criaram uma minissérie original baseada no mangá. A produção com atores tem personagens originais, como o herói Backtrack, vivido pelo ator brasileiro Gui da Silva.
Backtrack consegue se teletransportar para um item pessoal de interesse e é um dos heróis de uma unidade da OA em Los Angeles. A série tem cenas de luta interessantes, uma vez que Gui da Silva é dublê em Hollywood e tem no currículo filmes como Pantera Negra. A minissérie tem 3 capítulos, todos postados no YouTube. My hero. Show me what I gotta do. O Game Shark de My Hero One Justice vai ficando por aqui. Você fica agora com o Mais Geek, que vai exibir esse anime lindo que a gente falou hoje. Um beijo e até mais!